E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre SNFF11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, primeiro de tudo eu quero comentar com vocês, antes de ir pro relatório dele, que o fundo hoje ele tá a 0,93 do VP, é um dos pouquíssimos fundos que negocia a esses patamares de VP. A maioria tá a 0,7, 0,8, né? Então 0,9 é raro, tá? E aí nesse caso, por que o fundo tá tão precificado dessa forma, né? Precificado num valor tão perto do VP? Primeiro, por causa do marketing, e segundo, por causa que nessas ferramentas aqui, que é onde a maioria dos investidores se baseiam para tomar as suas decisões, o fundo está com dividendo de 13,5%, né? Então muita gente fica interessado e acha muito interessante isso. Só que a gente tem que lembrar que o recorrente do fundo é mais ou menos o valor de 0,72, que daria um dividend yield nesses preços aqui de 11% mais ou menos, tá? Porque esses valores aqui são referentes a ganho de capital que ele teve, que muito provavelmente vai ser difícil dele fazer no ano de 25 se as condições continuarem iguais, né? Então, a gente tá falando aí que se as coisas não mudarem para 2025, que pode acontecer, o fundo vai pagar um dividend de 11%, e aí, para mim, desde o último vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui no card, eu realmente ficaria fora disso no fundo de fundos aqui, por conta que ele tá num preço que não faz sentido algum, né? É um fundo, principalmente, que a gente já vai comentar um pouco mais sobre a carteira dele, mas é um fundo que não tem qualidade na carteira, não paga tão bem assim, e, de toda forma, tá mal precificado, tá caro, na minha opinião, então não faz sentido ter exposição ao fundo, né? Então vamos comentar um pouquinho mais do relatório dele. A taxa dele é muito boa, né? Então, assim, é competitiva, então isso é um ponto positivo pro fundo. E aí ele tá esse patamar de distribuição dele, dividend yield, cotistas aqui, 30 mil cotistas, a gente tem um PVP alto, um lucro por cota acumulado alto, porque ele teve um não recorrente esse mês também, por causa de uma amortização, que não é coisas recorrentes, né? Então você já espera que podem não acontecer. E o fundo tem 54 fundos no seu portfólio, que muita gente diria que é pulverizado, mas tem gente que diz que é diversificado. Então fica a teu critério aí decidir o que é isso. E aí qual que foi o não recorrente? Foi a amortização aí do SPVJ e do HGPO, né? A movimentação de compra, enfim. A gente já conversou sobre isso em vários outros fundos aqui, teve essa movimentação em vários fundos, e aí acabou dando uma receita para ele de 1,27 por cota, o que aumentou a receita do fundo, logo também a reserva dele, porque ele optou por distribuir não o resultado inteiro, e sim, ele acumulou uma reservinha aí de 50 centavos a mais só nesse mês, tá? E aí a gente pula toda essa questão aí de cenário macro, enfim, que tô em todos os fundos, não é algo novo aqui. E aí, só um ponto interessante, né? Pra você que gosta do Kisu 11, eu vou deixar o vídeo aqui no card, muita gente reclamou, não, Kisu 11 é um fundo maravilhoso, não sei o que. Cara, eu sinceramente, eu preferia, não nas atuais condições, mas eu preferiria o Suno Fundo de Fundos do que o Kisu 11, né? Você vê aí o próprio retorno já diz tudo, o Kisu 11 praticamente segue o Suno 30, então a gente tá falando aí que o SNFF conseguiu ter um retorno melhor aí, e eu pessoalmente prefiro também. E aí, quando a gente vai falar de duplo desconto, né, vai falar de upside potencial, a gente tá falando que mesmo assim o upside potencial dele seria de 25%, o que não é muito se você pegar 30, 40, 50, às vezes até 60% de outros fundos de fundos, né? Então a gente vê como é que o fundo tá caro e não tem tanto potencial assim, né? E aí você fala, não, mas então ele não tem tanto potencial porque a carteira dele é maravilhosa, não é isso? Não, né? Então acaba que pra mim não faz sentido nenhum. E aqui ele comenta um pouco mais sobre a questão das movimentações dele, né? Primeiro de tudo, as receitas. Então, teve o provisionamento para a questão da emissão, né? Então, o SNFF de 11 ao NSFF 15, que ele fez essa emissão, e aí essa reserva dele que ele aumentou, e aí a gestão tá fazendo através de ações estratégias com opções, né? Então aqui covered calls, né? Opções cobertas, e tem distribuído dividendos dele. E aí a gente tem que calcular. Quando a gente mexe com opções, a gente tem vários casos aí, como por exemplo o CPTS, né, que fazia compromissadas, enfim. A gente tem vários casos que a gente tem que sempre muito bem analisar se essas opções aqui estão tendo um custo, principalmente no momento de CDI alto, né, enfim, e que todo o mercado é muito pessimista, enfim, todos os custos ficam mais caros, né, se realmente está compensando fazer essas covered calls, tá? Embora seja um patrimônio pequeno, se o fundo começar a aumentar e tomar gosto por isso, e isso não traz benefícios, é basicamente um trader que perde dinheiro na bolsa, é basicamente isso, então tem que ficar atento em relação a isso, tá? Embora eu ache interessante, tem que ficar atento em relação a isso. E aí ele comenta sobre a questão do short, justamente, do MFI, enfim, e aí ele comenta um pouco mais da emissão, que foi ligeiramente abaixo do que acabou reduzindo marginalmente ali o valor patrimonial do fundo, né, por cota, enfim. Então teve essa emissãozinha aí de 50 milhões que não foi boa para quem já estava no fundo, né, mas um ponto aí que me faria vender o fundo no atual cenário para comprar um outro muito melhor, tá? Então isso não é uma recomendação de compra nem de venda, mas se eu tivesse na minha carteira, Rafael, eu venderia o fundo de fundos sem nenhuma dúvida e compraria outro fundo de fundos. Inclusive tem vários aqui no canal, você pode pesquisar por fundo de fundos, e não somente por fundo de fundos, como também outros fundos, né? Ele comenta justamente sobre a receita
mais alta, a questão aqui do resultado por cota ser 1,27, ele distribuiu 0,7, acabou aumentando a reserva dele aí em 56 centavos, né? Então é interessante comentar sobre isso, e aqui justamente o que eu comentei com vocês, né? Nos meses aqui de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ele conseguiu fazer um ganho de capital, porque até janeiro, mais ou menos aqui, fevereiro, a gente estava no mercado de alta, e aí depois ele foi também fazendo esses não recorrentes, que é o ganho de capital. E aí você vê que depois, quando o mercado começou a entrar mais no momento de queda, né, ele não conseguiu fazer mais ganho de capital, né? Então tem que ficar muito atento em relação a isso, porque muito provavelmente ele não vai conseguir repetir essa façanha, e aí o dividend yield do fundo cai, o dividend yield do fundo cai, a cota cai, e aí ele sim fica num preço mais razoável, né? Então esse é o meu único ponto em relação ao NSFF, da questão do preço. Ele fez algumas movimentações aqui que no geral eu não gostei, tá? Mas aí cada estratégia vai de cada estratégia, eu pessoalmente não gostei. Se a gente descer aqui embaixo, a gente tem as movimentações, né? Vendeu o Knip 11 para comprar Bari, Bluma Call, IRDN, RBRR, RBFF, VRTA e Helg. Eu pessoalmente não gostei das movimentações, e aí ele fala justamente sobre elas, enfim. E aí quando a gente vai para a carteira dele, você pode pensar, não, ele tá nesse patamar de VP porque a carteira do fundo é excelente. Então vamos lá. Helg, 5% é caixa, o que não faz sentido você pagar taxa sobre caixa. Se fosse para ter caixa, você investir aí no você mesmo, então não faz sentido. Aí ele tem uma exposição alta em caixa, tudo bem que ele passou por emissão, enfim, mas já fica esperto. HDOF, você nem sabe o que é isso. REC-R, Helg de novo, não gosto de Helg, XPLG, RVBI, GGRC, VGIP, TRXF, MCCI. Cara, não tem um fundo bom aqui das maiores posições do fundo. Não tem um fundo bom na carteira do fundo, entendeu? Ah, tem XPLG, beleza, entendeu? Não tem um fundo interessante que eu compraria na carteira do fundo. Então, pra mim, realmente não faz sentido. A carteira dele não é boa, ele tá caro, enfim. Então, tem que ficar atento em relação a isso. Essa é a minha opinião pessoal. Claro que não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. Fechou? Então, se você gostou da análise, já deixa teu like, se inscreve no canal. E se você tiver qualquer dúvida em relação a qualquer coisa também, qualquer dúvida que você vem aí, tá na tua cabeça já tem um bom tempo e tu nunca conseguiu tirar ela, pode deixar nos comentários que eu sempre respondo. Mas eu te espero sua inscrição aqui no canal, te espero nos outros vídeos e já deixa o seu like. É isso, é nóis e